Por muito tempo, a filosofia foi vista como uma atividade exclusivamente masculina e que as mulheres eram consideradas incapazes de oferecer contribuições significativas nesta área. Isso reflete a marginalização histórica das mulheres em muitos campos intelectuais e acadêmicos, bem como preconceitos profundos e arraigados sobre sua capacidade e competência. A exclusão das perspectivas e ideias das mulheres da história da filosofia representada não é apenas uma perda para a disciplina, mas também um sintoma mais amplo da desigualdade de gênero e exclusão social. Na visão de Pitágoras, a mulher era vista como um ser que se originou das trevas. Aristóteles via a mulher como um homem não completo, cabendo a ela somente a função de abrigar e fazer brotar o fruto que vinha do homem. E essa ideia era aceita e sendo propagada na Idade Média. Kant e Rousseau apresentavam uma ideia restrita em relação às mulheres, atribuindo somente as funções domésticas, mãe e esposa, e excluindo de qualquer situação política. Os papéis sociais são resultados tanto do tempo quanto do lugar em que vivemos. Isso se deve ao fato de que as normas e expectativas sociais variam de acordo com cultura, contexto histórico, circunstâncias políticas e econômicas de cada época e lugar. Por isso, o papel social de um indivíduo pode ser muito diferente dependendo de sua localização, do período que se vive e, além disso, há uma variedade de outros fatores que podem influenciar a definição dos papéis sociais, tipo religião, etnia e classe social, entre outros. O voto e qualquer outro direito de populações historicamente marginalizadas só veio depois de muita batalha, treta, explosão, barricada, prisões, greves, abuso de poder, agressão e morte de ativistas. O movimento sufragista foi um amplo movimento ocorrido em vários países democráticos do mundo, entre o fim do século XIX e início do século XX, para organizar a luta de mulheres pelo direito do sufrágio, o voto. Houve importante conquista para as mulheres, como direito à educação e ao trabalho, bem como a luta por igualdade salarial e por proteção contra a violência de gênero. Nos últimos anos, o movimento feminista tem se intensificado em todo o mundo, lutando por questões como direito ao aborto, combate ao assédio sexual e ampliação de representatividade das mulheres nos espaços políticos e de poder. Os avanços na legislação e nas políticas públicas também foram fundamentais para a garantia dos direitos das mulheres, embora que haja muito a ser feito para alcançar a verdadeira igualdade de gênero. Na antiguidade, as mulheres tinham a sua principal função, que era formar uma família, sendo que muitas vezes eram vendidas para formar os casamentos. Elas não podiam participar de debates políticos e públicos na sociedade, não tinham acesso à educação na infância e concentravam seus trabalhos no ambiente doméstico. Isso significa que nessa época seus direitos eram nulos. Foi apenas muitos anos mais tarde que esses direitos começaram a ser reivindicados, ganhando corpo somente na idade contemporânea. Citamos 3 direitos. Direito à educação. Mulheres não podiam frequentar a escola, não tinham direitos de ler ou escrever, mas atualmente as mulheres são alfabetizadas e têm direito aos ensinos superiores e faculdades. Direito à licença maternidade. No passado, muitas mulheres eram obrigadas a deixar seus empregos após o nascimento de um filho, sem a garantia da proteção contra a demissão ou compensação financeira. Mas atualmente, a legislação trabalhista garante às mulheres o direito à licença maternidade remunerada e a proteção contra a demissão durante esse período. Direito à participação em sindicatos trabalhistas. No passado, as mulheres muitas vezes eram excluídas dos sindicatos e de outras organizações trabalhistas, limitando sua capacidade de negociar melhores condições de trabalhos e salários mais justos. Mas, hoje em dia, as mulheres estão representadas em várias organizações trabalhistas e sindicais, incluindo
as que lutam por direitos específicos das mulheres trabalhadoras. A que ainda não foi alcançada pelas mulheres brasileiras no mercado de trabalho é a representação mais equilibrada em cargos de liderança e tomadas de decisões. Ainda há uma forte presença masculina nessas posições, refletindo uma cultura organizacional profundamente enraizada, que muitas vezes valoriza a característica associada a homens, como assertividade e agressividade. Mulheres enfrentam obstáculos sociais e estruturais para acessar esses cargos de liderança, incluindo a maternidade, preconceito de gêneros e barreiras culturais.